como passar autoridade para um potencial cliente, mesmo sem ter experiência. Eu estou indo agora fazer um trabalho de campo, de coleta de dados, para licenciamento ambiental de um empreendimento que eu nunca fiz antes. Nunca fiz licenciamento para esse tipo de empreendimento, que são granjas, né, avicultura. Então, quando eu me reuni com o cliente, que foi ontem, ele me fez essa pergunta. Ele me disse: olha, você já fez algum trabalho com granjas, com avicultura? Você já licenciou empreendimentos como esse? E eu nunca tinha feito. Então, eu tinha duas opções. Ou eu mentiria, diria que fiz sem ter feito, para tentar passar uma autoridade para o cliente, como a maioria das pessoas faz, tá? Ou eu seria sincero, diria que não fez. Mas se eu dissesse que eu nunca fiz, será que eu ia conseguir transmitir a autoridade? Será que ele ia ficar, pô, ele nunca fez, tá? Então, olha, eu vou dar uma dica para você aqui sobre como você pode passar autoridade sem ter experiência com determinado trabalho, sem precisar mentir. Um dos maiores erros que eu vejo são profissionais querendo transmitir uma autoridade de uma forma enganosa. E aí não é nem com a intenção de mentir. Não é porque você faz isso porque você é mentiroso ou porque você quer mentir. Muitas vezes é porque você fica com medo mesmo de dizer que nunca fez e perder a oportunidade de fazer aquele trabalho. Então, olha, uma coisa eu vou dizer para você: as pessoas gostam de sinceridade. As pessoas gostam de ver que você está falando a verdade, que você tem honestidade, que você está ali sendo sincero com o cliente, tá? Então o cliente, ele observa isso. Se você disser que fez um trabalho sem nunca ter feito, ele vai perceber, tá? Ele vai perceber. Primeiro, você vai transparecer isso, por mais que você não queira, a pessoa é inteligente, pô, ele vai perceber que você tá ali querendo maquiar alguma situação. E segundo, o cara que é empreendedor de um segmento, ele provavelmente conhece outras empresas do mesmo segmento que estão ali naquela região. Então, se você ficar dizendo que fez sem ter feito, ele pode te perguntar: tá, mas para quem que você fez? Eu conheço o pessoal aqui e tal. E aí você vai acabar se prejudicando naquela negociação. Então, o que você tem que fazer nessa situação? Uma das estratégias que eu faço e que eu ensino para os meus alunos da mentoria e dos treinamentos que a gente faz aqui para profissionais que querem atuar na consultoria ambiental é justamente o seguinte: olha, quando ele me perguntou: olha, você já fez licenciamento para esse tipo de empreendimento? Eu disse o seguinte: olha, especificamente para a avicultura, eu nunca fiz. Porém, como eu atuo com licenciamento ambiental, como eu trabalho com licenciamento ambiental, eu conheço exatamente qual é o procedimento a ser feito para que você consiga regularizar sua atividade. E o primeiro passo é a gente fazer uma visita no campo para eu coletar algumas informações, ver o que é que precisa realmente ser feito, porque eu só consigo saber indo lá e fazendo essa coleta de informações. Inclusive, depois dessa visita, eu até consigo te passar um orçamento, que aí eu vou saber exatamente o que é que precisa ser feito. Então, olha, você não precisou mentir. Você não precisou dizer que fez uma atividade. Eu não precisei mentir, dizer que já fiz licenciamento dessa atividade. E eu já passei a autoridade de saber qual é o passo a passo, qual é o procedimento que eu vou fazer. Então, com isso, eu consegui transmitir a autoridade para aquele cliente, mesmo sem nunca ter feito aquele trabalho. Então, o que é que você precisa fazer? Você não precisa mentir, e você já diz que trabalha com aquela área e já vai dizendo o que é que precisa ser feito de uma forma bem objetiva, tá? Então, qual é o primeiro passo? É esse. Com isso, o cliente já vê que você sabe o que você está fazendo, que você entende o que é necessário ser feito e você está dominando aquela situação ali. Você está ali como expert, como o cara que domina aquela parada ali, e você está transmitindo isso muito bem, mesmo sem ter experiência com aquela atividade. Então, olha, anota essa dica, fica com isso na cabeça. Você não precisa mentir, as pessoas percebem quando você está mentindo. Eu já fiz isso, tá? Eu não estou dizendo para você como se eu nunca tivesse feito. Eu já fiz, eu já fiquei nessa ilusão de achar que se eu disser que nunca fiz o trabalho, isso vai pegar mal. Não. Existe uma técnica para você fazer isso, para passar autoridade mesmo sem experiência, e essa é uma das estratégias. Então anota aí e me fala aqui nos comentários o que você achou dessa técnica.